Amém? Existe alguém comprometido com o Evangelho aqui? Levante sua mão. Existe alguém comprometido com o Evangelho? Comprometimento é muito mais do que envolvimento, viu? Comprometimento é muito mais do que envolvimento. Envolvimento é bom, mas o que Jesus nos pede é comprometimento. Envolvimento faz bem à saúde espiritual. Envolvimento é legal, mas o que Jesus nos pede é muito mais do que isso. É comprometimento. Abra comigo no Evangelho segundo Lucas. Capítulo 5, os versos 27 a 32. Lucas 5, do 27 a 32. E é interessante também falar, aproveitando que você está abrindo a Bíblia, que a nossa juventude está em várias esferas. Nós já estamos trabalhando com jovens casais, eu tenho uma célula de jovens casais, nós estamos tendo um trabalho focado de adolescentes. Toda semana nós temos um trabalho direto aqui com os adolescentes, nós temos um trabalho através do mosaico com a juventude, os jovens de uma idade aí a partir de 18, 19 anos, né? Nós temos diversas áreas sendo alcançadas, nós estamos com um trabalho de hip hop para adolescentes, que já começou essa semana, nós temos ações planejadas para esse ano, de evangelismo nas ruas, evangelismo criativo, evangelismo de impacto na vida da nossa cidade, fora o projeto dos 70, que a nossa juventude está inserida. Então é bom lembrar que a nossa juventude ela está muito focada no projeto de salvação de vidas na nossa cidade, mas a gente quer mais, a gente quer viver mais. Então esse projeto das escolas vem para agregar, e Deus, a gente tem orado para que Deus mande outras coisas, para que Deus gere outros sonhos no nosso coração, porque a gente não quer parar, a gente não quer se contentar, e a gente acredita que nós podemos ser jovens relevantes em diversas áreas da nossa cidade ao mesmo tempo. Não precisa ser de uma forma só, não precisa ser de um jeito só. É o que Deus tem nos dado, essa estratégia de atuarmos em diversas áreas, de diversas maneiras. Você pode fazer parte desse movimento, viu? Você pode fazer parte desse movimento. É só nos procurar, é só se inserir. Pastor, o que precisa? Não precisa de nada, precisa só de disponibilidade, precisa só de você querer. Não precisa de preparação, não precisa de tempo de igreja, não precisa de nada disso. Só precisa de um coração disponível e sedento por fazer parte de uma geração que está transformando essa cidade. Amém? Lucas capítulo 5, verso 27 a 32. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. E então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. E os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Você pode fechar os teus olhos? Pai, eu quero te agradecer nessa noite de celebração ao Senhor, de culto. Ó Pai, nós te louvamos nesse lugar. E agora, na hora da Tua palavra, nos revela, Senhor, a Tua vontade, nos revela o Teu querer, nos ajuda, Senhor, a sairmos daqui com um senso, uma responsabilidade, ó Deus, uma convicção do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, não queremos, ó Deus, estar à parte, ó Deus, do plano que o Senhor tem para essa cidade, do plano que o Senhor tem para a nossa vida, do plano que o Senhor tem, ó Deus, para as pessoas que convivem conosco e que ainda não Te conhecem. Nos usa como instrumentos, o Senhor, nessa hora, e que o Teu nome seja glorificado nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Esse fim de semana foi um fim de semana muito impactante para a vida da nossa igreja, né? Nós tivemos, na quinta-feira, a caminhada de oração, a primeira caminhada de oração, né, lá na redondeza lá do Campus Expansão, que foi lindo, né? Foi muito gratificante. Quem esteve lá sabe do que eu estou dizendo. Se você não esteve, a próxima já tem data marcada, dia 21 de abril, se não me engano, 21 de abril, a partir das 10 horas da manhã,
Então você pode participar desse movimento. E foi muito gratificante nós podemos, de uma maneira ali profética, né, pisar naquela terra. De uma maneira profética, nós começamos a ver o agir de Deus naquele lugar, através do semblante das pessoas que não entenderam muito bem o que a gente estava fazendo ali. Mas, na verdade, o nosso propósito foi realmente orar naquele lugar. Nosso propósito de imediato não foi evangelizar, não foi entregar um folheto, foi orar, foi espiar a terra, ok? Como Josué e Caleb fizeram lá na Terra Prometida. Esse foi o nosso propósito, profetizar sobre aquele lugar. E após isso, então, nós tivemos também um retiro de liderança, na sexta e no sábado, que foi algo assim extraordinário, que foi algo impactante para a nossa vida. Eu saí de lá muito desafiado por aquilo que Deus quer fazer. Veja bem, Ele quer fazer na nossa cidade, através da nossa vida. Amém, irmãos? Ele quer fazer. Ele já disse que quer. Já é um desejo do coração de Deus fazer. Já é um projeto do coração de Deus fazer. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós nos distraímos e nós não entendemos a complexidade que há nesse projeto. Ou seja, a importância que há desse projeto. E nós muitas vezes nos distraímos com muitas coisas. Distraímos com uma série de compromissos, uma série de projetos pessoais que são nossos, que tem a ver com a nossa vida, e às vezes aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, através da minha vida, acaba ficando um pouco de lado. E será mesmo que essa é a vontade de Deus? Será mesmo que Deus não quer usar a sua vida de uma forma mais intencional, mais intensa, de uma forma mais direta? Será que Deus não quer usar a sua história de uma forma impactante para impactar outras pessoas, para alcançar outras pessoas nos lugares que Ele mesmo te colocou? Eu queria, nessa noite, e eu fui muito desafiado por esse fim de semana, e essa palavra, ela surge, ela nasce desse impacto, desse fim de semana, e eu queria passar isso a você. Mas antes eu quero te perguntar qual é o maior projeto da sua vida. Qual o projeto hoje que você está mais comprometido? Pense aí. Pense. Hoje, se você pudesse vir aqui à frente falar da sua vida, qual é o projeto que mais compromete o seu tempo, que mais compromete os seus recursos, que mais compromete as suas energias, que mais compromete a sua vida? Seu maior projeto, por exemplo, é ser um profissional qualificado, bem qualificado. O seu maior projeto, por exemplo, é acumular riquezas, adquirir bens. O seu maior projeto, por exemplo, é se formar na faculdade. Você que está estudando, a gente luta para entrar, depois que a gente entra, a gente luta para sair. Não é assim? É uma luta para sair da faculdade, irmãos. Meu Deus, é grade que não fecha, é tempo que não fecha, é professor que não lança nota, é você que tem que correr atrás porque lançou errado. É uma luta sair da faculdade. É uma luta. As duas oportunidades que eu tive de estudar, foi uma luta sair. Uma luta. De repente, o seu maior projeto hoje é entrar na faculdade. Você, adolescente, está terminando o ensino médio. De repente, o seu maior projeto, os adolescentes agora aqui, é terminar o ensino médio. Que luta, parece que nunca vai terminar esse negócio. E eu digo para vocês, é só o começo, tem muita coisa pela frente. Tem no mínimo, jogando por baixo, uns 5 a 10 anos de estudo ainda. Então, não queira terminar correndo, tá bom? Tem muita caminhada ainda pela frente. O seu maior projeto hoje é casar? Opa, a chance aí. Levanta a mão aqui, quem quer casar? Quem não está comprometido com ninguém, quer casar? Levanta a mão. Gente, é a sua oportunidade aí. Olha lá o nosso varão corajoso. Ali. É oportunidade. Você vai procurar marido fora, você vai procurar esposa lá fora, é aqui dentro. Amém, irmãos? Dá uma olhada para o lado, de repente o teu homem, a tua mulher, que vai passar o resto da sua vida, está sentada aí perto de você. Varão, já sentiu a dica, né? Então, a gente fica de bobeira, irmãos. A gente fica de bobeira, a gente fica procurando lá fora, e de repente Deus está nos dando coisa muito boa aqui dentro. Para com isso.
De repente você está aí na luta do noivado, e o seu maior projeto hoje é casar. Nós temos alguns jovens casais que vão casar aí nos próximos meses, né, que estão firmando aí. Imagina a luta que deve ser aí da questão do casamento. A verdade é que nós estabelecemos projetos para a nossa vida. E isso não é ruim, irmãos. Nada do que eu falei aqui é ruim. Nada do que eu falei aqui é pecado. Nada do que eu falei aqui não faz parte da vontade de Deus para a tua vida. Nada, absolutamente nada. Agora, eu preciso dizer para você que isso não é o fim da sua vida. Ou melhor, isso não pode ser o fim da sua história, o fim da sua vida. Isso precisa ser meio, isso precisa ser uma ponte, um canal. Porque o maior projeto da sua vida tem a ver com o projeto do reino. Amém, irmãos? O maior projeto para a tua vida tem a ver com o projeto que Deus tem com a sua história. Um projeto que Deus estabeleceu para você desde antes de você nascer. Deus já havia te escolhido, Deus já havia estabelecido um propósito profético, um projeto para a sua vida. A grande questão é que muitas vezes nós nos distraímos com esses projetos pessoais, que são projetos de Deus também, mas que são muito pessoal, que é muito pessoal muitas vezes. E alguns desses projetos que eu falei também não são projetos de Deus, mas são só nossos. E aí a gente luta, a gente se cansa para viver só os nossos projetos. E nessa noite eu queria falar desse que é o maior projeto para as nossas vidas, que é o projeto do reino, que é o projeto de Deus. Você foi salvo e chamado para cumprir uma missão. Independente da sua idade, da sua escolaridade, do local onde você nasceu, Deus te fez com um projeto para um projeto maior. Deus te fez para uma missão maior. Algo fundamental que nós precisamos entender. Eu não sei se você já se fez essa pergunta. Eu acho que já. Por que será que Deus ainda não te levou para o céu? Hein? Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí. Por quê? Por quê que Ele ainda não te levou para o céu? Vamos lá. Deus ainda não te levou para o céu, não é porque você ainda não casou não, meu filho. Deus não te levou para o céu ainda, não é porque você ainda não se formou na faculdade. Deus ainda não te levou para o céu, não é porque você ainda não fez aquela viagem tão sonhada. Deus só não te levou para o céu ainda, porque você tem muito propósito para cumprir nessa terra. Porque você tem um chamado de Deus, que é mais importante do que qualquer outra coisa que você possa sonhar para você mesmo. Amém, irmãos? A verdade é que a sua vida e a minha vida, ela passa pelo projeto de Deus. Ela passa pelo propósito de Deus, ela passa pela história que Deus quer estabelecer para nós. O seu chamado é para a vida, o seu chamado é para a salvação, o seu chamado é para o reino, é para seguir Jesus, é para declarar ao mundo a glória de Deus. Através da sua vida, através das suas escolhas, através das suas atitudes. De tempos em tempos, nós precisamos nos lembrar disso, porque a nossa rotina é tão estressante, não é? A nossa época é tão sem tempo, as pessoas vivem tão sem tempo, não tem tempo para nada, estão sempre ocupadas, com a cabeça ocupada, sempre querendo fazer alguma coisa, sempre diante de uma atividade. E às vezes a gente acaba se esquecendo daquilo que é mais importante, que é o motivo de você estar aqui, que é o motivo de você ainda estar aqui nessa terra. O motivo de você ainda estar aqui nessa terra é porque tem coisas que Deus quer cumprir na sua vida e através dela. Projetos que são dele para você, projetos que ele estabeleceu para a sua vida. O seu chamado, então, independe da sua condição financeira, independe da sua idade, independe da sua situação social. O seu chamado é para cumprir essa missão, que é muito maior do que você. Você é chamado para ser alguém comprometido, não simplesmente envolvido. Amém, irmãos? Comprometido é algo que te compromete. É algo que você sacrifica. Envolvido ou envolvimento, você não precisa sacrificar. Você está só envolvido. Você passa por ele. Isso não afeta a sua vida. Isso não muda você. Tanto faz e tanto fez se você se envolveu com uma atividade. Porque isso não marcou a sua história. Entende? Há uma diferença muito grande
muito grande de se envolver com a obra e de se comprometer com o reino. E é interessante o chamado de Jesus para Levi. Jesus não chama Levi para se envolver, Jesus chama Levi para se comprometer. Jesus chama Levi para dar um passo de comprometimento com o reino, com o chamado que ele tinha. Meu irmão, minha irmã, durante 3 anos, Jesus falou sobre muitas coisas. Falou sobre casamento, falou sobre área financeira, falou sobre relacionamento, falou sobre valores morais. Durante 3 anos, Jesus falou sobre tudo praticamente. Mas se você for pensar, após a ressurreição, o grande discurso de Jesus é sobre missão. Jesus volta, Jesus morre, ressuscita, ele volta para os discípulos, a estar com os discípulos, para falar sobre missão, para falar sobre envio, para falar sobre aquilo que era mais importante. Ele fala sobre isso tudo em vida, durante os 3 anos em ministério. Após a ressurreição, ele quer frisar aquilo que é mais importante. Você já voltou para dar um recado para alguém? Hoje em dia, com o celular, a gente quase não faz isso, né? A gente manda uma mensagem de boa. Mas você só faz isso quando é muito importante. Quando pode falar depois, você fala depois. Você não precisa voltar. Não é verdade? Não é assim? Então, as coisas mais importantes que Jesus deixou para nós é o que ele falou após a ressurreição. Olha lá depois na tua casa e vê o que ele falou após a ressurreição. Porque isso ele considerou muito importante. Isso ele considerou prioridade. Isso ele considerou como algo que a gente não podia deixar de cumprir. Isso ele considerou como algo que a gente não podia deixar de fazer. E todos nós aqui somos enviados para fazer isso. Amém? Hoje pela manhã o nosso bispo falou que todos nós somos apóstolos e apóstolas. Então você pode dizer para a pessoa que está ao teu lado, você é um apóstolo. Isso, chama ele de apóstolo, diga assim para ele, meu apóstolo. Todos nós somos apóstolos e apóstolas. Todos nós. Porque o significado da palavra apóstolo é justamente esse, enviado. Quando Jesus envia todo mundo. Jesus não envia só aquele grupo de discípulos, porque esse envio chega a nós. Você todos os dias é enviado ao mundo para viver em função da missão que Ele te deu. Você é enviado à sua casa, você é enviado à sua vizinhança, você é enviado ao seu local de trabalho, você é enviado à sua empresa, você é enviado à sua escola, à sua faculdade. Ali é o seu campo missionário, meu irmão, minha irmã. Ali é o seu grande campo missionário. Eu e você, nós somos enviados. Nós somos enviados por Jesus para fazermos a grande diferença nessa terra. Amém? Não confunda o seu chamado com a sua ocupação. Hoje você é professor, hoje você é um empresário, hoje você é um colaborador de uma empresa. Isso é a sua ocupação, isso não é o teu chamado. Você não nasceu para fazer isso. Algumas coisas a gente diz, eu nasci para isso. Não, você nasceu para cumprir o propósito de Deus. Você nasceu para viver o projeto do reino. Você nasceu para aquilo que Deus te sonhou para a sua vida. Amém, irmãos? Só que através da sua ocupação você cumpre o teu chamado. Ok? Através da sua ocupação como empresário, você cumpre o teu chamado. Através da sua ocupação como professor, você é chamado a cumprir aquilo que Deus colocou nas tuas mãos como propósito dele. Não dá para cumprir chamado só no domingo. Não dá para achar, irmãos, que nós somos chamados somente nesse lugar, nesse ambiente de culto, ou num dia específico. Esse lugar é um lugar para a gente abastecer a nossa alma. Esse lugar é um lugar de envio. Todos os domingos e terças-feiras, nesse templo, você é enviado ao mundo para cumprir o teu chamado. Você é enviado à sua empresa, à sua casa, à sua vizinhança, à sua faculdade, à sua escola. Você é um comprometido do Evangelho, vivendo nas mais diversas áreas da sociedade e é chamado a fazer a diferença nessa sociedade. Esse é o seu maior projeto de vida. As outras coisas Deus vai acrescentar a você. As outras coisas Deus vai cuidar para você. Mas o seu maior projeto de vida é esse. Nunca se esqueça disso. Onde você está, você é chamado a cumprir esse projeto. E Deus e Jesus chama Levi para isso. Levi, que era um cobrador de impostos, era parte de uma classe repudiada da sociedade.
porque estava ligado ao Império Romano. E Jesus chama os desconsiderados, né? É muito impressionante o que Jesus faz. Jesus chama aqueles que ninguém dá nada. Jesus chama os improváveis. Jesus chama aqueles que muitas vezes a sociedade já rejeitou, a família já rejeitou, a igreja já rejeitou. E Jesus vai atrás dessas pessoas. E os chama para mudar a história dessas pessoas. Talvez eu e você, eu sou um improvável. Talvez você seja também. Você não está aqui por acaso, você não está aqui para cumprir uma agenda, você não está aqui para guardar um lugar, para ocupar um espaço na igreja. Você está aqui para viver um projeto que é maior do que a sua própria vida, que é o projeto do reino, que é o projeto de Deus. Eu e você, nós somos chamados para viver o maior projeto das nossas vidas. Amém? E ele perpassa por algumas coisas, eu quero compartilhar com você. Primeiro, o chamado que Deus tem para você requer uma resposta de vida. Diga comigo, resposta de vida. Não é uma simples resposta qualquer, mas é uma resposta da entrega da sua vida. Olhe comigo o verso 27 e 28. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhes, segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Levi entendeu, que é Mateus também, né? Ele entendeu da resposta que ele tinha que dar. Ele entendeu do chamado de vida que Jesus estava fazendo para ele. Ele compreendeu, irmãos. Ele entendeu que a ocupação dele não poderia ser maior do que o chamado. Volto a dizer, Jesus não está pedindo para você largar seu emprego, para você... Não é isso. Pegue a revelação, por favor, pegue os princípios. O que Jesus está te pedindo, sim, é para que você, através da sua ocupação, viva o seu chamado. Você é um missionário professor, você é um missionário empresário, você é um missionário colaborador numa empresa, você é um missionário onde você está. Eu sou um missionário pastor. Pastor não é o meu chamado, pastor é minha ocupação. O meu chamado está acima do pastorado. Se amanhã ou depois Deus me pedir o pastorado, o meu chamado continua. Entende, irmãos? São coisas diferentes. São coisas que andam em paralelo. Claro, elas se juntam num determinado momento da nossa vida, mas acabam sendo coisas diferentes. Diferentes. Agora, isso passa pela tua resposta. Isso passa pela resposta que você dá lá, onde você trabalha, onde você mora, na sua vizinhança. Isso passa pela tua resposta, pela resposta de vida. Jesus está te chamando, de segunda a segunda, de domingo a domingo. Jesus está te chamando, mas qual a resposta de vida você tem dado a Ele? Está ocupado demais para dar uma resposta de entrega? Está distraído demais com as tuas próprias coisas? Está preocupado demais com os teus projetos? Você não lembra o que Jesus disse em Mateus 6? Olhem para as aves do céu, eu não as alimento, nunca falta nada para elas. Nunca elas têm falta de nada. Olha, você não é muito mais importante do que as aves, você não é muito mais importante do que elas. Se eu as alimento, você acha que eu não vou alimentar vocês? O problema é que nós deixamos muitas vezes as nossas preocupações assumirem o chamado de Deus para a nossa vida. Nós nos preocupamos por causa do dinheiro, nós nos preocupamos por causa do tempo, nós nos preocupamos por causa da nossa agenda, nós nos preocupamos por causa de muitas coisas e esquecemos que Deus pede na vida para vivermos o chamado dEle. Deus está te chamando, meu irmão, minha irmã. Deus quer que você participe disso. É através de você, é através da sua história, é através da sua resposta de vida. A sua resposta de vida é a entrega total da sua vida a Ele e não apenas de uma parte dela. Jesus, quando morreu, Ele se entregou plenamente por você. Foi ou não foi? Foi ou não foi, irmãos? Foi só o braço que foi crucificado? Foi só uma perna? Foi tudo. Jesus se entregou a vida dele toda por nós. Quando Ele pede a nossa vida, quando Ele conta com a nossa vida, Ele não está contando com uma parte dela. Ele não está contando só com o seu domingo à noite. Ele não está contando só com a terça-feira, com 2 horas do seu dia. Ele está contando com a sua vida inteira.
Ele está contando com a entrega total da tua vida. É uma resposta de vida. Marcos 8, 34, 35. Jesus chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Então, a primeira coisa é a resposta de vida que eu dou. Que tipo de resposta de vida você tem dado ao que Deus está te pedindo, ao que Deus colocou na tua mão, ao que Ele quer de mim e de você? Que tipo de resposta de vida você tem dado? Ah, pastor, na minha escala, lá no final, quando sobra um tempinho, eu lembro que eu tenho um chamado, eu lembro que eu tenho que ser testemunha de Jesus, eu lembro que eu tenho que fazer a diferença onde eu estou. Será que é isso mesmo? Será que não há um projeto maior que Deus quer que você se comprometa, se entregue, responda? Quando Ele chama Levi para segui-lo, Levi não pensa duas vezes, deixando tudo, o seguiu. A segunda coisa é que Deus quer usar a sua história para alcançar outros. Diga comigo, a minha história pode alcançar outros. O verso 29, olha que lindo. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Olha que lindo que Levi fez. Depois que ele responde positivamente ao chamado de Jesus, ele abre a sua casa. Vamos entender? Ele abre a sua vida, ele abre a sua intimidade. Casa é lugar de intimidade, é de vida, é lugar da nossa vida, onde os seus segredos estão guardados. Quem tem segredo em casa aqui? Levanta a mão, que eu sei que você tem. Tem um lugarzinho que ninguém mexe? Quem? Eu tenho um monte. Tem um lugarzinho que só eu e minha esposa mexemos. É o nosso segredo. Nós temos coisas guardadas importantes para nós ali. É a nossa vida. Não é aberto para qualquer um. E veja bem, se eu quiser que alguém conheça os meus segredos, eu tenho que ir lá e abrir esse lugar para essa pessoa. Lugares especiais que nós guardamos coisas nossas, que tem a ver com a nossa história. Casa é lugar de intimidade. Casa é lugar que guarda a nossa vida. Como eu gosto de chegar na minha casa, como eu sou, não sei você, mas eu sou muito caseiro. Eu sou caseiro, eu gosto de casa, eu gosto da minha casa. O lugar que a gente fez o retiro foi ótimo, mas nada como a nossa casa. Tudo bem que foi muito bom aquele lugar, né? Muito ótimo, muito legal aquele lugar. Mas a nossa casa, não tem nada melhor do que a nossa cama, a nossa casa, o seu travesseiro. Hein? Meu travesseiro já está comigo tem algum tempo. Minha esposa está doida para trocar, mas eu não quero trocar não, porque já tem o formato ali da minha cabeça, já está tudo certinho. Se eu trocar, vou ficar incomodado. Vou ficar assim, horrível. Eu não, o travesseiro já está ali, já está, encaixa direitinho. É a sua casa. A sua casa é o seu lugar. É o lugar que Deus fala com você, é o lugar de intimidade. Levi abre a casa dele. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, Jesus, eu dei uma resposta de vida para você, agora eu abro a minha vida total e entrego nas tuas mãos. Ao convidar Jesus para a sua casa, Levi está abrindo a sua vida. Ele está dizendo o seguinte, agora a minha vida toda é tua, eu estou entregando para você. Ele abriu a história dele. Jesus, irmãos, foi criticado por estar na casa de um publicano. Deus quer usar a sua história, Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar cada decepção que você viveu até hoje, para dar um novo sentido e alcançar outras pessoas. Deus quer usar os seus sofrimentos, Deus quer usar as suas frustrações, Deus quer usar as suas alegrias, para alcançar outras vidas nesse tempo. Amém, irmãos? Deus quer usar a sua história, onde você está, Deus quer usar a sua história para alcançar outras vidas. O projeto de Deus é grande, sabe por quê? Porque ele não termina em você.
Porque ele não termina com a sua vida. Não é aceitar Jesus e acabou. Acabou o projeto de Deus agora. Não, começou. Começou coisas que Deus vai fazer em você. E coisas que Deus vai fazer através de você. Deus quer usar a sua história, como usou a história de Levi. Porque o texto diz que ele abre a casa e os amigos dele entram na casa e eles oferecem um banquete, uma festa. Assim como ele alcançou Levi para alcançar outros, Deus quer usar a sua história para alcançar outros, para alcançar outras pessoas, para alcançar outras vidas, quem sabe da sua família, quem sabe pessoas que trabalham com você, quem sabe pessoas que estudam com você, quem sabe é o seu vizinho de porta. Eu não sei, eu sei que Deus quer alcançar outras vidas através da sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, olha para mim. Não demonize a sua história de vida. Você chegou até aqui e cada acontecimento na sua história foi importante para você estar aqui hoje. Não demonize a sua história de vida. Cada lágrima que você derramou até hoje foi importante para você estar aqui. Cada decepção que você sofreu foi importante para você estar aqui. Cada não que você levou foi muito importante para você estar aqui. Deus, Ele vai pegar a tua história e através da tua história, Ele vai usá-la para alcançar outras histórias, para renovar e restaurar outras histórias de vida. Você crê nisso? Então não se assuste se Deus aproximar a você pessoas com histórias parecidas com a sua. Não se assuste. Isso acontece porque Deus quer usar você para curar outras histórias. Deus quer usar a sua vida para curar outras vidas. Então, não demoniza teu passado, não. Ele foi ruim? Ele foi triste? Não demoniza ele, não. Não joga fora. Por favor, não se fixe nele, ok? Deus tem coisa nova para você. Mas não demoniza ele, não. Cure as suas memórias. Não demoniza. Não fica fixado nele, mas também não ache que tudo foi ruim, que tudo foi errado, que tudo aconteceu de errado. Tem muita coisa que aconteceu na tua vida lá atrás que Deus vai usar ainda. Que Deus vai trazer um novo sentido. Que Deus vai transformar em bênção. Que Deus vai dar um novo significado. Que Deus vai fazer coisa nova. Então vá para o lugar da tua missão. Desista do lugar da tua dor e vá para o lugar da tua missão. Vá para o lugar que Deus quer que você esteja. Vá para o lugar que Deus te chamou para estar. O lugar que Ele vai te usar. E Deus vai te usar das maneiras mais improváveis nessa terra. E eu vou profetizar isso sobre você agora. Se você recebe, estende a mão aí. Aproveita que é só agora. Deus vai usar, e eu estou profetizando sobre você, a sua vida das maneiras mais improváveis. Deus vai usar você das maneiras mais improváveis. Aquela área, aquela situação que aconteceu, que foi ruim, que te deu uma rasteira, que te paralisou, que te atrasou, Deus vai dar um novo sentido à tua história. E vai usar você das maneiras mais improváveis. Pessoas vão chegar perto de você e serão transformadas, só pelo abrir da tua boca, só pelo testemunho da tua vida, só por aquilo que Deus fez na tua história. Por aquilo que Deus fez na tua vida. E você está aqui hoje e Ele te preservou, porque a tua história em Deus tem um novo sentido. A tua história em Deus tem um novo significado. O projeto de Deus é maior, meu irmão. O projeto de Deus é maior. Não há diabo nesse mundo que possa impedir de você viver o que Deus tem para você viver. O diabo é até bom no que faz. É ou não é? Ele é bom sim, irmãos. Mas Deus é muito melhor. O diabo até é inteligente no que faz. O bichinho é sagaz. Deus é muito mais inteligente. O diabo até tem uma certa força. Deus é muito mais forte. A história que Deus quer escrever na tua vida é muito mais forte do que a história das trevas, do que a história do inferno. E sabe qual é o melhor de todas as coisas?
é que você tem autoridade. Você tem autoridade vinda dos céus. Você tem autoridade recebida de Deus para viver a história que Deus tem para você. Nessa noite, abra a sua vida, abra a sua casa, abra a sua intimidade. Deus vai transformar e continuar transformando a sua vida. Seu caráter, suas atitudes, suas decisões, sua maneira de ser, de se vestir, tudo isso passa pela transformação de Deus. Tudo isso passa por aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. E eu termino, que esse chamado, esse propósito de Deus, ele não tem a ver com religião, mas tem a ver com transformação. Não é atos religiosos que vai transformar você, não é atos religiosos que vai tornar você uma pessoa mais boazinha, não é atos religiosos que vai chamar a atenção de Deus, é transformação. O que Deus tem para você é obra completa. Deus vai transformar em todos os níveis a sua vida, Deus vai transformar em todos os níveis a sua história. Você vai ser usado de uma maneira extraordinária nas mãos de Deus. O que o diabo fazia com você, Deus vai fazer de forma extraordinária. Extraordinária. Os fariseus não entenderam isso. Eles dizem no verso 31, no verso 30, os fariseus e escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E respondeu Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Meu irmão, minha irmã, religião não tem a ver com o projeto de Deus. Transformação, sim. Religião fala sobre você. Evangelho fala sobre Deus. Religião fala sobre o que você pode fazer. Evangelho fala sobre o que Deus fez por você. Religião fala sobre o que você pode dar. Religião fala sobre o que você pode dar. Evangelho fala sobre o que Deus entregou por livre, espontânea vontade e amor. Ele entregou por você. Não confunda religião com vida com Deus. A vida com Deus até inclui atos religiosos, ok? Inclui atos religiosos. Mas ela não termina num ato religioso. Isso aqui pode ser um ato religioso para você, vir à igreja todo domingo. Maravilha. Você separa a melhor roupa, você vive intensamente para ir à igreja, mas só pode ser só um ato religioso. Só um ato religioso. Religião não tem a ver com transformação. Os religiosos aqui, que tinham muita religião no coração, mas não tinham o coração transformado. Cuidado com a religião, porque a religião mata. O evangelho traz vida, mas a religião mata. E um religioso, geralmente, condena em público o que pratica no secreto. Geralmente, um religioso é aquele que está com a pedra na mão para condenar em público o que ele mesmo faz no secreto. Sabe por quê? Olha lá João 8, o que os religiosos fizeram com aquela mulher apanhada em adultério. Jesus disse para eles assim: vocês querem cumprir a lei? Então vamos cumprir. Vamos lá. Só que preste só atenção numa palavra. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Quantos atiraram a pedra? Nenhum. Eles largaram a pedra. O religioso geralmente condena em público o que ele pratica no secreto. O que ninguém sabe que ele faz. Mas ele é o primeiro a condenar. Porque a religião faz isso com a gente. A religião coloca a gente em regras. O evangelho é libertador. Mas a religião coloca a gente em padrões, em regras, que são estabelecidas por nós mesmos. Nós damos santidade a essas regras. Nós dizemos que roupa é mais santa do que outras. Nós dizemos que postura é mais santa do que outra. Nós dizemos que maneira de orar é mais santa do que outra. E nós somos assim. Nós mesmos estabelecemos isso muitas vezes. Tem gente, por exemplo, que ora de joelhos como um ato religioso, mas o coração é orgulhoso,
O coração é orgulhoso, altivo. Nariz em pé. Mas quando ora, o joelho está dobrado. Por quê? Tem que dobrar os joelhos. Sim, dobre o seu joelho, mas dobre muito mais o seu coração. Dobre a sua vida interior. Se dobre diante do Senhor. Se renda diante do Senhor. Não renda só os joelhos, renda a vida. Interessante a história que o pastor conta, que ele ora na rede, orava na rede. Irmãos, se orar na rede fica um pouco complicado, porque eu acabo dormindo. Mas a rede pode ser um lugar de Deus falar com a gente. Mas a religião estabelece alguns padrões, algumas normas, e nós mesmos vamos entrando nessas normas. Cuidado com isso, porque a religião mata, ela fere o projeto que Deus tem para você. E o projeto que Deus tem para você é um projeto muito maior do que qualquer ato religioso que você possa ter. Amém? Vamos ficar de pé. Preste atenção, nós vamos orar. Quanto mais tempo você gastar com coisas pequenas dessa terra, mais distantes você ficará das grandezas do céu. Quanto mais tempo você gastar com coisas pequenas, passageiras, aqui da terra, mais distante você ficará das grandezas do céu. Ou seja, do projeto de Deus. Deus te chama nessa noite para tomar uma decisão. E a decisão, o nome já diz, cisão. Ou seja, ela divide, ela separa. Qual decisão, pastor? A decisão entre você e Deus. A decisão entre os teus projetos e os projetos de Deus. A decisão entre o que é prioridade e importante para você e o que é prioridade e importante para Deus. Levi tomou uma decisão. A minha vida é tua, Jesus. Eu a entrego para o Senhor. Eu te dou uma resposta de vida. E aí, meu irmão, minha irmã, não tem a ver com igreja, não tem a ver com templo, não tem a ver com programação, não tem a ver com agenda, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que Deus estabelece para nós, tem a ver com a vontade de Deus. Levi tomou uma decisão. Paulo tomou uma decisão. Atos 20, 24. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Olha a decisão que ele toma. Eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu termine o trabalho que Deus me deu para fazer. Você não pode sair desse lugar sem uma decisão. Pastor, mas eu já sou líder de célula. Eu estou na igreja há muito tempo. Eu já tomei uma decisão. Mas acontece que essa decisão não é uma só. Você acha que as distrações da nossa vida, elas só vêm num momento da nossa vida? Ela vem todos os dias, irmãos. Todos os dias nós temos que renovar as nossas decisões em Cristo. Todos os dias nós temos que tomar novas decisões em Cristo. Todos os dias. Todos os dias vem lá preocupações para tomar o espaço da vida de Deus em nós, na nossa vida interior. Todos os dias. E Deus quer usar a tua história. Deus quer usar você das maneiras mais improváveis desse mundo. Deus quer usar cada acontecimento da sua vida para que Ele possa dar um novo sentido e alcançar outras vidas. Você já abriu a sua história para o Senhor? Já entregou para Ele? Deus quer usar a tua história. Deus quer usar a sua história. Sabe o que Deus vai fazer? Uma das primeiras coisas que Deus vai fazer, curar suas memórias. Depois que Ele curar suas memórias, Ele vai usá-las. Ele vai usá-las. Aí pessoas vão se aproximar a você com histórias muito parecidas com a sua. Aí você não vai entender nada por quê.
Por exemplo, você passou por uma decepção no teu casamento. Aí vai se aproximar diante de você pessoas que também sofreram frustrações ou estão sofrendo dificuldades no casamento. Aí você vai, Deus, eu estou fugindo dessa história e me aproxima pessoas com a mesma história. Mas sabe por quê? Porque Deus quer curar as tuas memórias, mas quer, através da sua vida, alcançar outras histórias. Outras vidas. Mas precisa de uma decisão. Entende? Precisa de uma decisão. Enquanto nós não tomamos uma decisão, nós vamos vivendo essa vida doida aí, essa vida de rotina, essa religiosidade de rotina, vazia muitas vezes. Por isso eu quero convidar você, nesses minutos finais desse culto, a tomar uma decisão em Deus, sobre o maior projeto da sua vida, o maior projeto para a sua vida. Hoje, a sua decisão é: Senhor, eu decido pelo maior projeto para a minha vida, que é o projeto do reino, que é o projeto do Senhor. E ao sair daqui, eu vou ser enviado para o meu trabalho, para a minha família, para a minha vizinhança, para a minha faculdade, para a minha escola, porque eu vivo em função do maior projeto para a minha vida. Amém? Vamos fazer isso? Não dá para tomar decisão parado, não é? A decisão nos move para um lugar, a decisão nos leva para um lugar. Por isso, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui para o altar. Saia do seu lugar e vem aqui para o altar. Toma essa decisão agora. Saia, vem, pode vir. Pode vir e nós vamos orar. Porque Deus vai usar você das maneiras mais improváveis, das maneiras mais espetaculares, extraordinárias, das maneiras como você talvez nunca pensou, nunca sonhou, nunca imaginou, das maneiras talvez como você nunca fez. Talvez Deus vai te levar para lugares que você nunca foi, em prol de usar a tua história. Só isso, em prol de usar a tua história, em prol de usar você, em prol de usar aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Saia do seu lugar, venha viver o maior projeto da sua vida. Não é abrir mão do teu projeto, não é isso. Mas existem coisas que vão se casar num determinado momento. Então você vai viver o projeto de Deus através dos seus projetos, daquilo que Deus também tem como vontade para a sua vida pessoal, para a sua família, para a sua casa, de uma forma pessoal, íntima.